Fala pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um resuminho, falando sobre um cara muito interessante chamado conjunto dos números inteiros. Algo bem tranquilo, bem light, tá? Mas que vai ser de grande utilidade aí para a criançada aí. Então, primeira coisa que eu tenho que verificar do conjunto dos números inteiros é o seguinte, que ele é um conjunto que vai ter tanto os números positivos quanto os números negativos, tá? Não vai ter número com fração, nem vai ter número com vírgula. Assim, para ficar de mais fácil entendimento de quem está olhando o vídeo, quem está assistindo. Então, quando eu falar de conjunto dos números inteiros, sempre vai estar passando a ideia desse Z aqui, ó. O Z que parece do Dragon Ball Z, né? Ele que traduz que esses números fazem parte do conjunto dos números inteiros, certo? Aqui nós temos uma ideia seguinte: quanto mais para a esquerda eu for, mais negativo eu fico, certo? Deste lado aqui. E quanto mais para a direita eu for, mais positivo eu fico, quando eu trato deste lado aqui. Só que aqui, para a esquerda, eu estou decrescendo. E para a direita, eu estou crescendo, certo? Por exemplo, deste lado direito está o 100, está o 1000, está o 1.000.000. E deste lado esquerdo está o menos 100, está o menos 1.000, menos 1.000.000, e por aí afora. Só número negativo. Mas aí vem uma parte interessante. Tratando somente... Deixa eu converter aqui. Só do lado negativo. Do lado negativo, eu tenho que fazer algumas observações, tá? Por quê? No conjunto dos números inteiros, quanto na parte negativa, quanto mais eu me aproximo do zero, tá? Quanto mais eu me aproximo do zero na parte negativa, eu sou maior. Não é que eu fico positivo, eu fico maior, certo? Na parte negativa, quanto mais eu me aproximo do zero, maior eu fico. E quanto mais longe eu sou do zero, menor eu fico. Dessa forma, nós sabemos que menos 100 é menor que menos 1, porque o menos 1 está mais próximo do zero do que o menos 100, certo? Aí, isso é a parte negativa. Agora, na parte positiva, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos agora apagar, mais ou menos, né, a parte negativa, deixar aqui o zero. Bom, na parte positiva, quanto mais para a direita eu for, mais longe do zero eu for, maior eu fico, certo? E quanto mais para a esquerda eu for, me aproximando do zero, menor eu fico, certo? Quanto mais próximo do zero, menor. Quanto mais longe do zero, maior. Diferente do lado esquerdo. Lembra da parte negativa? Na parte negativa, quanto mais próximo do zero, maior. Tá? Por isso que eu estou falando separado. Então, na parte positiva, mais próximo do zero, menor. E mais longe do zero, maior. E o conjunto dos números inteiros tem duas situações que nós vamos verificar também, que é o módulo de um número. O módulo de um número, que é representado por essas duas barras, o número que você quer aqui dentro, com o sinal, ele é a distância desse número até o zero. Por exemplo, módulo de menos 2 e módulo de 2, vou botar em azul aqui, é exatamente 2. Por quê? Ó? Repara comigo que o menos 2 e o 2, vou sinalizar isso aqui, ó. 2, menos 2. Então, exatamente aqui. Então, a distância dele para o zero vai ser, ó, vamos tentar aqui, ó, um espacinho, dois espacinhos, certo? E aqui também, ó, um espacinho e dois espacinhos. Por isso que o módulo de menos 2 e o módulo de 2 é exatamente 2, porque módulo é a distância do número até o zero no conjunto dos números
inteiros, tá? Daí, o módulo do número positivo e do número negativo, ele sempre será valores iguais, certo? O módulo de menos 100 e o módulo de 100 é quanto? 100, porque eles, em relação ao zero, têm a mesma distância. E agora, a nível de comparação, vamos pensar no seguinte aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, menos 2 e 2. Quem é maior? Maior é o 2, porque o 2 está aqui na parte positiva e o menos 2 está na parte negativa. Da esquerda para a direita, eu vou aumentando, certo? Agora, se eu coloco módulo de menos 2 aqui, esse valor aqui agora não é mais maior, certo? O valor aqui é o quê? Passa a ser igual, porque o módulo de menos 2 é o quê? 2, certo? E outra coisa também muito interessante que acontece quando nós pensamos em módulo. Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Continuando com 2 ali, ó. Se eu tenho menos 100 aqui, quem é maior e quem é menor? Maior continua sendo 2, porque o 2 é positivo. Mas a partir do momento que eu coloco o módulo de 100, quem passa a ser maior agora é o módulo de 100. Por que é o módulo de 100? Porque o módulo de 100 é quanto? 100. Ok? Então tem que ter muita atenção com essa situação do conjunto dos números inteiros, tá? Outro fator importante é o seguinte: para quem já sabe ou já aprendeu o conjunto dos números naturais, a partir daqui, ó, do zero para lá, eu tenho exatamente esse conjunto, o conjunto dos números naturais. Então eu posso dizer também que o z são os números negativos mais os números naturais, né? Eu posso, em resumo, dizer que eu venho infinitos números para cá, ó, venho para lá, aí vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinitos números para lá. Sendo que todos esses números infinitos aqui, nenhum deles é representado com vírgula e nenhum deles pode ser representado em fração, não tem raiz, tá bom? É só números positivos e negativos. Detalhe, pode ter uma fração aparente. O que é uma fração aparente? A fração aparente é isso aqui, ó, 8 sobre 4. 8 sobre 4 é uma fração aparente, porque 8 sobre 4 é a mesma coisa que 8 dividido para 4, que dá quanto? 2. Tá? A fração aparente vai acontecer, ok? E aqui, a partir do zero, como eu falei que é os naturais, eu posso dizer isso aqui, ó. Chegou no menos 1, eu coloco os naturais, porque são todos os números naturais, tá? Então, tá aí um resuminho do básico, do básico, do básico, do básico, do conjunto dos números inteiros aí para a gente entender. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.